Olá a todos! Como é que estamos? Como é que vocês estão? Elder Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 7 de março de 2025, é sexta-feira em São Paulo, céu limpo aí com poucas nuvens, 25 graus agora na capital paulista. E vamos aos nossos temas, às nossas análises de hoje. Como é que os Estados Unidos transformaram um ator pornô e cocainômano e dançarino no ditador da Ucrânia, no indivíduo que se tornou o queridinho da elite imperialista, globalista, democrática, que do Ocidente coletivo, principalmente dos Estados Unidos. Mas o fato é que a era Zelensky está chegando ao fim. Então vamos ao nosso tema de hoje. Como todo bom teatro, o ato final dessa tragicomédia nefasta, né, nociva, principalmente para os ucranianos, não poderia ser mais revelador. Comediante pornô, usuário de cocaína, dançarino de ocasião, você sabe de que eu estou falando, né? Foi apanhado no flagra, hein? E por quem? Dois dos três maiores líderes da Via Láctea, né? Vladimir Putin e Donald Trump. E quem é que vai fechar essa tríade aí da nova ordem mundial? O mandarim Xi Jinping, né? O jogo mudou e Zelensky já é carta fora do baralho. Mas vamos falar algo ainda mais importante. Veja a frase recente de ninguém menos que talvez o maior diplomata vivo, Sergei Lavrov, né? Peso pesado da diplomacia russa. Segundo ele, Zelensky é nazista puro e um traidor dos judeus. Como assim? Um judeu traidor dos judeus? Ou um Jázaro traidor dos judeus? Muitas vezes a gente usa a palavra Jázaro para não usar a palavra judeu, porque judeu é muito amplo, né? Jázaro é mais específico, né? Aquele tipo de judeu, né? Sionista, ligado à grande mídia, né? Ligado ao projeto sionista de Israel, né? Ligado à manipulação mental e tudo mais, né? Bom, esse comentário aí do Lavrov precisa ser destrinchado. Vamos lá. Enquanto isso, um conselheiro militar de Netanyahu negocia diretamente com os russos. Estranho, né? Alguma dúvida de que há um realinhamento acontecendo nos bastidores? Bom, então vamos dar uma olhada na genealogia desse personagem tragicômico e patético que tentaram nos vender como um grande líder da Ucrânia. Veja, Zelensky não representa nem 0,1% da população da Ucrânia, mas foi alçado ao poder por Kolomoisky, um oligarca israelense chipriota, magnata do setor financeiro e também Jázaro, né? Patrono da seita cabalística Chabad Lubavitch. Eu já fiz vídeo sobre essa seita aqui no canal. Não vamos fingir que estamos surpresos com a corrupção ucraniana. Veja, o The Guardian, assim, um jornal que sempre jogou do lado de Jorge Soros, do lado de Zelensky, já dizia que a Ucrânia era o país mais corrupto da Europa. Isso antes da guerra, né? Então, quem ainda acredita nessa história de que o Ocidente estava defendendo a democracia na Ucrânia? Mas agora vem um momento em que a trama ganha um nível mafioso, né? O Zelensky tentou passar a perna em Trump, né? Na televisão, e na Casa Branca, e no Salão Oval. Veja, então o plano dele era convencer o Trump a abrir mão de algo extremamente valioso e que ele vendia como se ele tivesse abundância desse material, as famosas terras raras da Ucrânia. Só que tem um detalhe: esses recursos já estão vendidos, já estão comprometidos em um acordo antigo com a Grã-Bretanha. Sem falar que as terras raras estão mesmo lá no leste da Ucrânia, né? No Donbas, Luhansk, Zaporizhia, Crimeia. Bom, você sabe quem que pegou, vamos dizer, quem que foi lá para proteger os russos nessas regiões. E aí está o motivo do verdadeiro embate na Casa Branca. Zelensky não apenas tentou empurrar essa proposta absurda para o Trump, como ainda desrespeitou lá o vice-presidente e começou a ditar normas lá dentro da Casa Branca, o J.D. Vance, né, chamando de J.D.,
né, como se fossem velhos amigos, né? A verdade é que Vance e Trump já estavam de olho nesse esquema, né? Agora preste atenção. O que realmente está em jogo é um ativo bilionário, ou melhor, trilionário, né, se nós falarmos aí na escala americana. Segundo o senador Lindsey Graham, um dos antigos aliados de Zelensky, que agora pulou do barco, né, a questão das terras raras pode chegar a 13 trilhões de dólares. E Zelensky queria que o Trump engolisse essa balela, né? Bom, o Trump ele pode ser o que você quiser, mas se você falar em dólares com ele, ele não é ingênuo, né? Quando o assunto é dinheiro, né? Mas tem mais, veja, o nome Palantir já chegou até vocês, né? Veja, eu fiz vários vídeos sobre a Palantir, né? Sobre o Peter Thiel, né? Veja, é hora de prestar atenção. A gigante americana de Big Data, a Palantir Technologies, tem uma influência direta sobre o governo da Ucrânia. Sim, você ouviu certo. A empresa literalmente controla as operações estratégicas e de inteligência da Ucrânia. Sim, porque a Palantir ela trabalha com e para a CIA. Isso mesmo, a agência de espionagem americana tem um braço chamado Inquetel, que esteve envolvido em operações no Afeganistão, no Iraque, e que agora está moldando o destino da Ucrânia. E quem está por trás da Palantir, eu já fiz vários vídeos sobre esse tema, o multibilionário germano-americano Peter Thiel, fundador do PayPal e apoiador do Trump desde 2016. Ele investiu na empresa do J.D. Vance, a Naria Capital, e ajudou o Vance a ser senador no estado do Ohio. Bom, agora vem a jogada final. Veja, o J.D. Vance está sendo lançado como próximo presidente dos Estados Unidos. Quer dizer que a era Trump vai se estender por 8 anos. E quem está por trás disso? Elon Musk e um certo personagem, né, que dizem que tem a humildade do rigor, que é o J.D. Vance, né? Então, quando o Zelensky resolveu atacar o Vance publicamente, ele estava cutucando um vespeiro muito maior do que ele imaginava, né? E esse ataque foi muito relevante porque o Vance já havia sinalizado a sua oposição ao globalista Soros, né, que é um dos homens do globalismo, e ao governador democrata da Pensilvânia, veja bem, o Joshua Shapiro, né, que é cotado também para concorrer contra o Vance lá na próxima eleição, quando o Trump sair, né? E aí o Zelensky estava puxando o saco do cara que vai concorrer contra o Vance. Estão entendendo a trama? Em resumo, o teatro de marionetes e de bonecos, né, e de gatos chegou ao fim. Zelensky é descartável, né? A Ucrânia já não é mais o centro da geopolítica, né? O futuro do mundo está sendo decidido em outros palcos, ou outro palco. E tem 3 peças importantes: Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Segunda parte do vídeo, pessoal, o que realmente aconteceu na Casa Branca? Veja, Trump e Vance acusam Zelensky de provocar a Terceira Guerra Mundial. A questão é, estamos vendo um suicídio europeu ou uma repetição da síndrome de Massada? Se você não está familiarizado com a síndrome de Massada, aqui vai um resumo. Ó. No século I da era cristã, um grupo de zelotes, veja, zelotes são muito parecidos com os sionistas de hoje, né? São israelenses completamente fanáticos daquela época, preferiram a morte a se render ao cerco romano. Resultado, foram aniquilados pelos romanos. Quem é que está repetindo essa história agora? Um outro Jazor aí, né? Chamado Zelensky, né? O ex-diplomata britânico Alastair Crooke, frequentemente citado aqui no nosso canal como uma fonte confiável, ele afirma que Zelensky não passa de um fantoche do Deep State europeu. E quem são os verdadeiros donos do jogo? Eu já falei sobre isso, né? Os 4 cavaleiros do apocalipse financeiro: Rothschild, BlackRock, George Soros e a Bloomberg. Eles farão de tudo para impedir uma aproximação e uma reaproximação entre Trump e Putin, porque a coisa vai ficar feia para eles se Trump e Putin se unem para promover a soberania nacional e não o imperialismo global, né? Então veja, é um jogo pesado de gente grande, né?
Aliás, foi o próprio Putin quem disse há alguns dias, veja, o Deep State não quer essa aproximação entre eu e o Trump. Eles farão tudo o que for preciso para sabotar. E para isso tem um boneco de ventríloco perfeito, chamado Zelensky. Veja, agora vamos puxar um fio aí interessante. Veja, esse Zelensky ele começou como um comediante, né? Mas você sabe, eu já falei há pouco, quem é que o criou politicamente? Isso, Kolomoisky, um oligarca israelita. Hoje ele está refugiado lá em Israel, né? Mais um detalhe curioso: a equipe do Biden era todinha formada por Jázaros, né? Coincidência? Vamos falar de guerra. Veja, o Deep State realmente acreditava que poderia derrotar a Rússia? Vamos ser francos, a Rússia já venceu, como a gente falou em tantos vídeos aqui. No tabuleiro geopolítico, ninguém faz acordos com perdedores. Mas tem muitos aí que estão presos à Guerra Fria, né? Ao macartismo, né? Bom, simplesmente não entendem o que está acontecendo. Veja, o Trump ele joga o jogo das sanções e o Trump vai respondendo no tempo dele, compasso por compasso, e vai substituindo tudo aquilo que ele não pode mais comercializar com a Europa, com os Estados Unidos, ele vai substituindo pela China, né, pelo Irã. Né? Enquanto isso, a economia russa vai se fortalecendo, ela não vai se enfraquecendo. Mesmo depois que confiscaram 350 bilhões de dólares russos, na Europa, Moscou segue firme. E adivinhem, a Rússia é hoje a maior superpotência militar do planeta. Veja, não sou eu que estou dizendo, é a US News and World Report, talvez uma das revistas militares mais importantes do mundo, e é norte-americana. Bom, vamos falar de dissuasão. O professor John Mearsheimer, da Universidade de Chicago, deixa claro, a única dissuasão militar real hoje são as armas nucleares. E quem tem o maior arsenal nuclear do mundo? A Rússia. Depois vem os Estados Unidos, e em terceiro lugar vem a China, né? Então, por que toda essa encenação na Casa Branca? Porque era esperado. E o Alastair Crooke já cantou essa pedra, né? O objetivo é descarrilhar qualquer chance de acordo entre Putin e Trump. E quem sai perdendo com isso? Se eles se entenderem, os 4 cavaleiros do Deep State e os seus capachos aqui na América Latina, né? Uns que vão lá puxar o saco do Trump com o chapeuzinho azul, do MAGA, né? Seus capachos no Canadá e principalmente na Europa, né? Que cena patética foi essa da União Europeia? Veja, depois de Zelensky ser praticamente chutado da Casa Branca, ele é recebido como um grande herói intergaláctico na Europa. Carlos III, né, o rei Charles, filho da rainha Elizabeth, levou o Zelensky de helicóptero para passear, né? O Starmer lá do Reino Unido, o Macron, né? O Macron, né, que brada como se fosse o Napoleão, né, lá da França, encabeçaram esse espetáculo vergonhoso. Mas preste atenção, quantos países fazem parte da União Europeia? 27 países. E quantos participaram do encontro puxador de saco de Zelensky em Londres? 15. Ou seja, 12 países ficaram de fora, né? E ainda querem falar de União Europeia, unidade europeia? Ora, estão se esfacelando. A questão é que tem muito dinheiro democrata ali por baixo do pano. O mais irônico, os mesmos Macron e Starmer, que agora querem posar de salvadores da Ucrânia, estavam há poucos dias conversando com Trump. O que isso significa? Que o jogo está mudando e o mundo globalista neoliberal está em colapso, né? E em breve nós vamos ver uma inflação gigante chegando nos Estados Unidos. Veja, estou fazendo uma previsão, hein? O novo eixo de poder está se formando. O Trump representa o antiglobalismo. Putin joga no seu próprio ritmo e a Europa está sendo deixada de lado, né? E para aqueles que ainda acham que Israel é um bloco monolítico, que ele é invencível, fique atento. Netanyahu tem excelentes relações com Putin. Há que se dizer. Tem muitos judeus russos, né? A política internacional não é preto no branco. Os globalistas de Soros e companhia são uma coisa. E o governo israelense tem os seus próprios interesses. Veja, o mundo está em transição. O jogo é difícil, complexo.
Quem acha que pode cantar a bola na geopolítica não entende de geopolítica. A verdade é uma só. Vamos lá. Nem a Europa, nem a Ucrânia têm qualquer relevância agora na nova ordem mundial que está surgindo. Então, Israel vai ter que ir para o lado da Rússia. Estão entendendo? Há um movimento estratégico que pode redefinir o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Terceira parte do vídeo, pessoal. E se eu dissesse que os Estados Unidos estão revivendo um fantasma da Segunda Guerra Mundial? Que estão reativando a base de onde partiram os bombardeiros que lançaram as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki? É exatamente isso que está acontecendo. Veja, a base aérea de Tinian, a 2.500 quilômetros da China, está sendo reformada a um custo inicial de 409 milhões de dólares, mas o preço final pode chegar a $1 bilhão. O motivo simples: preparar o terreno para um possível confronto com Pequim. Não vai dar bom isso daí, né? Até pouco tempo atrás, Tinian era apenas uma ruína histórica, um local tomado pela floresta e visitado por alguns turistas fascinados aí pela memória das primeiras bombas atômicas, as primeiras e únicas, né, que foram lançadas sobre pessoas como nós, né? Na verdade, foram lançadas nos dois maiores países católicos do Japão, né, Hiroshima e Nagasaki. Mas agora a paisagem, porque tem muitos cristãos também no Japão, né, mas agora a paisagem mudou. As pistas estão sendo reconstruídas. Nunca se esqueça, foram os Estados Unidos que lançaram as bombas atômicas sobre populações civis, né? Em breve, eles pensam em colocar lá nessa base caças F-35, bombardeiros B-2, aviões de reabastecimento estarão pousando ali. Mas por que agora? Veja, o governo Biden colocou o Indo-Pacífico no centro de sua estratégia militar. E será que o Trump vai dar sequência nisso? Veja, a crescente rivalidade com a China. Washington precisa garantir que seus ativos militares não estejam concentrados em um único ponto vulnerável, né? Por exemplo, como a ilha de Guam, que aliás está na mira dos mísseis chineses e norte-coreanos. Bom, então a estratégia pode mudar, né? Mas o fato é que, nesse exato momento, a reativação de Tinian ainda segue com Trump. Os Estados Unidos querem garantir uma posição forte naquela área. Por exemplo, um bloqueio chinês em Taiwan, uma escalada militar no Mar do Sul da China, ou talvez um confronto direto. Os chineses não têm medo, eles estão preparados. Também isso não significa necessariamente uma guerra. Acontece que o tabuleiro geopolítico está sendo preparado para um embate. A nova Guerra Fria no Pacífico está esquentando, né? Bom, então o Trump quer se aproximar do Putin, mas eu digo a vocês, se há algo que não vai acontecer, é uma ruptura entre Moscou e Beijing. Isso não vai acontecer neste século, né? O Putin está com as cartas na mão, como o Trump bem disse, né? Quem tem a carta na mão é o Putin, né? E, detalhe, a China não vai parar de crescer, né? Não há sanção que possa parar a China, né? Bom, vamos falar agora, para terminar o vídeo, vou fazer aqui um pequeno resumo de como é que o sistema financeiro global se consolidou, né? Ascensão e queda, né? Veja, a lenta e constante decadência do dólar hoje como moeda dominante. Se por décadas o dólar reinou absoluto, hoje a sua supremacia já começa a ser questionada, né? E os números não mentem. Veja, então, se no pós-guerra os Estados Unidos era a fábrica do mundo e o mundo estava em ruínas por causa da guerra, da Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos saiu muito forte da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, então ele saiu como a suprema potência mundial e universal. Ele era o único país que tinha dinheiro e fábricas para reconstruir o mundo, né? Tanto o mundo europeu como o mundo asiático, né, que também sofreu muito na guerra, claro, não como a Europa, né? Então, os Estados Unidos inundou o mundo com dólares, né, e emprestou para todo mundo. E ele tinha um superávit fantástico, né, e o povo americano prosperou e enriqueceu, e suas fábricas, suas indústrias forneceram tudo de que é necessário para reconstruir, construir, fazer estrutura, infraestrutura, superestrutura, enfim, e o mundo cresceu muito após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas se naquela época ele era superavitário, hoje ele é deficitário. E ele deve para o mundo todo. Ou seja, tudo se inverte agora, né?
Vamos fazer uma viagem no tempo. Veja, nos anos 60, o dólar era um verdadeiro rei, respaldado pelo ouro, sustentado pelo sistema de Bretton Woods, né? Foi o acordo que foi feito. Os bancos centrais ao redor do mundo acumulavam dólares porque podiam trocar por ouro. Custava 35 dólares uma onça de ouro. O resultado, 80% das reservas internacionais dos países eram em dólar. 1971 veio o choque de Nixon. O ouro foi tirado da jogada. O dólar virou moeda fiduciária, moeda sem lastro, né? Passou a valer simplesmente porque era confiável. Os mercados confiavam nele. E para garantir esta confiança, fizeram um acordo lá com a OPEP, transformando o petróleo em lastro, ou seja, um ativo exclusivamente dolarizado seria o petróleo. Estávamos no petrodólar. Isso fortaleceu a moeda e manteve sua fatia global em torno de 70% a 75%. Veja, já não é 80%, hein? É 70%. Os anos 90 foram um período de ouro para o dólar. A União Soviética ruiu, né, graças ao trabalho de George Soros, né? Os Estados Unidos se tornaram a única superpotência global. A moeda americana dominava o comércio internacional. Nos anos 2000, 71% das reservas globais eram em dólar, mas aí veio o ano de 2008, né? O subprime, a crise imobiliária, e com ela a crise financeira que fez muita gente parar e pensar, será que estamos dependendo demais dos americanos? Bom, a China percebeu isso mais do que todo mundo, né? Agora vamos cortar para 2024, em ano passado. O cenário mudou. O dólar ainda é o mais poderoso, mas o seu peso agora, que era 71%, agora é 55% das reservas globais. O que aconteceu? Simples, a China, a Rússia, o Irã começaram a jogar um jogo diferente, né? Eles negociam diretamente entre si, sem precisar do dólar, né? Entra aí também a Venezuela, né? Que tem um mar de petróleo. E o principal, a Arábia Saudita. Esse é um jogador forte. E a China, naturalmente. O yuan chinês está crescendo como alternativa. A Rússia tem apostado no ouro. E também o BRICS está discutindo formas de pagamento e de moedas alternativas. Eles não estão só discutindo, eles já estão fazendo isso daí. Então vamos aos números. Veja, nos anos 60 e 70, o dólar era 80% das reservas globais. Nos anos 80 e 90, ele era de 70% a 75%. Nos anos 2000, 70%. E agora, em 2024, 55% está caindo. O que isso significa? Que o dólar ainda domina, mas já não é incontestável. Os Estados Unidos não podem mais simplesmente imprimir dinheiro e esperar que o mundo aceite sem questionar. Estamos entrando numa nova era, onde moedas alternativas, ouro e sistemas descentralizados começam a desafiar a hegemonia americana e ela não existe sem o domínio do dólar. A questão é, quando será o golpe final? Será que nós já estamos vendo o começo do fim do dólar como moeda global? Bom, o jogo está mudando, né? Parte final do vídeo, pessoal. Recentemente a Tesla, né, a grande produtora de carros elétricos dos Estados Unidos, cujo CEO é o famoso Elon Musk, né, que é o ministro lá da estratégia do Trump, a Tesla foi pega no fogo cruzado comercial entre Estados Unidos e China. E a situação não vai bem para a Tesla. Veja, a China é o segundo maior mercado da Tesla, depois dos Estados Unidos. Essas tarifas retaliatórias do Trump estão atingindo a empresa Tesla exatamente onde dói, né, nos seus sonhos elétricos, né? Fique por aqui. Vamos detalhar exatamente como essa guerra comercial pode deixar as ações da Tesla na lama. E Elon Musk envia tweets assim cada vez mais enfáticos, né? Porque ele é o cara do X, né? Imagine isso, é 2018 e os Estados Unidos decidem impor tarifas sobre bilhões de dólares em produtos da China. Foi no primeiro governo do Trump, né? Tarifas, não, mas o Biden também fez isso, né? Tarifas são basicamente impostos sobre produtos importados. Essas não são brincadeiras, essas tarifas, pessoal. Estamos falando de uma taxa de 25% sobre uma série de produtos, né, incluindo veículos elétricos. A China retaliou com seu próprio conjunto de tarifas sobre produtos americanos. E foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas para a Tesla.
Veja, a China é um mercado enorme para a Tesla, é o segundo maior depois dos Estados Unidos. Mas com essas tarifas retaliatórias em vigor, de repente os carros da Tesla ficaram muito mais caros para os consumidores chineses. Imagine então você entra numa concessionária da Tesla em Xangai, pronto para gastar uma boa grana em um novíssimo Model S, só para ser surpreendido por um preço que faz os seus olhos lacrimejarem, né? Não é ideal, né? E é por isso, meus amigos, que essas tarifas retaliatórias representam uma ameaça para o futuro da Tesla na China. Veja, é um clássico caso de você estar no meio de uma guerra comercial, né? E como a gente sabe, ninguém ganha em uma guerra comercial, né? Vamos ser realistas. Comprar um Tesla não é como comprar um galão de leite, um pãozinho, né? Bom, então quando a China impôs essas tarifas pesadas aí sobre carros fabricados nos Estados Unidos, isso enviou uma onda de choque pelo mercado automotivo chinês. De repente, aqueles modelos futuristas, elegantes e chiques da Tesla se tornaram mais inacessíveis para o consumidor chinês médio. Agora imagine você, um jovem profissional em Pequim, está pronto para se juntar à revolução elétrica com o novíssimo Tesla Model 3. Então ele entra na concessionária da Tesla só para descobrir que o preço do carro dos seus sonhos disparou em dezenas de milhares de yuans, graças às tarifas incômodas de Trump, né? Então essas tarifas colocaram a Tesla em uma situação muito difícil. Veja, a empresa investiu pesadamente no mercado chinês, mas uma parte significativa das vendas na China depende de modelos importados dos Estados Unidos. E com essas importações agora sujeitas a um preço muito mais alto, fica difícil para a Tesla competir com fabricantes locais de veículos elétricos, que não precisam lidar com o mesmo fardo tarifário. Claro, a China não vai tarifar a sua própria indústria dentro da China, né? Agora você pode estar pensando, espere um minuto, a Tesla não acabou de abrir uma fábrica enorme na China? Bom, isso deve servir para alguma coisa, né, nessa bagunça da guerra comercial. A Gigafactory da Tesla em Xangai deveria ser seu escudo, né, contra a tempestade de tarifas, né? Construir carros localmente aí na China, vendê-los localmente na China e evitar completamente esses impostos de importação. A Gigafactory, então, pensou em ter um certo grau de proteção contra tarifas sobre carros importados, né? Apesar que ela não é imune aí às tarifas que o governo chinês pode impor, né? Bom, então o governo chinês quer que empresas estrangeiras como a Tesla dependam mais da produção local, usando fornecedores chineses e criando empregos dentro da China. Claro, ela pensa nos interesses do chinês. Aqui está o problema: construir carros exige uma rede global de fornecedores, todos trabalhando em harmonia para produzir as milhares de peças que compõem um veículo comum. A Tesla, apesar de sua reputação de inovação, depende dessa cadeia de suprimentos global, como qualquer outra montadora, né? Aí obtém uma parte significativa de seus componentes, por exemplo, baterias, matérias-primas, lá na China mesmo. E aí, quando os Estados Unidos impuseram tarifas sobre produtos chineses, a China retaliou com tarifas também, né, visando exportações americanas importantes, incluindo peças automotivas. Isso significa que, embora a Tesla esteja construindo carros na China, algumas das peças necessárias para montar esses carros estão sujeitas a essas tarifas. Então você tem uma interrupção, um encarecimento na cadeia de suprimentos. Os custos são mais altos, os prazos de entrega são mais longos e os executivos da Tesla ficam com dor de cabeça, né? Bom, e então tudo isso é um drama na guerra comercial. Veja, a Tesla poderia ter uma trégua aí no mundo competitivo? Não, não. Empresas chinesas como a BYD, NIO e a XPeng aumentam sua própria produção de veículos elétricos e conquistam ininterruptamente participação de mercado, enquanto a Tesla está preocupada com tarifas. Então essas empresas chinesas aí elas começam a ter algumas vantagens, né? Primeiro, elas não estão sujeitas às mesmas tarifas de importação que a Tesla. Veja, e também ela tem assim um feeling, né, do que o consumidor quer, né? E tem assim bons relacionamentos com fornecedores, com distribuidores, então elas têm uma vantagem competitiva, né? Bom, e se a China decidir ser um pouco mais agressiva, hein? Imagine um mundo onde a China de repente decide implementar novas regulamentações, por exemplo, visando fabricantes estrangeiros de veículos elétricos. Bom, aí vai ser um labirinto regulatório, né? Você vai ter que se adequar a um cenário muito complexo, né?
Então a China ela dá muito subsídio, né, para os seus, né, para os seus, né? Então estamos falando de uma possibilidade real da China usar o seu poder regulatório e financeiro para dar uma vantagem competitiva às suas próprias empresas no veículo elétrico, né? Bom, os números são frios e duros, né? Até ela perder uma fatia significativa do mercado chinês, tem um impacto, pode-se dizer, devastador nas vendas globais da tela, né? E é um efeito dominó, né? Então, se ele desacelera lá na China, ele vai ter uma produção global significativamente menor. Isso aí assusta os investidores, né? Daí os preços das ações da tela já estão caindo, né? Pessoal, as apostas são altas, né? Então a tela precisa encontrar uma maneira de navegar nessa guerra comercial, né? Sem que o seu negócio vá para o beleléu, né? Ou seja, está presa entre o martelo e a bigorna aí de uma guerra comercial e tem enfrentado aí um grupo de concorrentes chineses realmente pujante, né? Mas nós estamos falando do Elon Musk, né? O homem que lançou um carro no espaço só por diversão, né? Certamente ele tem um plano, não tem? Alguma estratégia aí muito esperta, hein? Bom, o que ele pode fazer? Dobrar a produção local nos Estados Unidos. Então a Tesla poderia aumentar mais a sua produção aí, ou aumentar a produção em Xangai, a Gigafactory, né, que vai produzir como se fosse uma empresa chinesa. Talvez seja a arte do acordo, né? Bom, o Elon vai precisar negociar aí melhores termos com a China, né? Bom, veja só, ele tem uma opção melhor. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, Elon Musk, né? Faça parceria estratégica com empresas chinesas, né? Compartilhe tecnologia, recursos, crie uma aliança benéfica, né? Bom, a guerra comercial não é somente tarifas e números de vendas, né? É o futuro aí da indústria automotiva global. E a China quer se tornar a força dominante em veículos elétricos também. Detalhe, a China acaba de lançar um carro movido a hidrogênio, hein? Que pode ser o futuro dos automóveis, né? Veja, então ela já está vencendo na competição pelo carro elétrico, mas ela já está olhando mais à frente, né? Então é muito difícil até ela manter a sua posição de grande player no mercado chinês. Ela pode ser relegada ao banco de reservas, né? Ninguém sabe exatamente como é que isso vai ficar, né? Mas uma coisa é certa: terá consequências de longo alcance para a tela, né? E para o futuro do automóvel, né? Então a história da Tesla na China é que ela está jogando uma chave inglesa aí nas engrenagens, né, dos veículos elétricos, né? E enfrenta alguns desafios sérios. Até mesmo o CEO mais experiente e frio do mundo está tendo problemas, né? Veja, a Tesla é uma empresa conhecida aí pela inovação, resiliência, capacidade de superar as expectativas, né? Mas será que ela consegue sobreviver a essa guerra comercial? A essa turbulência aí das tensões geopolíticas? Bom, só o tempo dirá. Bom, é isso, pessoal. A Tesla era uma empresa que parecia desafiar a gravidade, né? Não só a Tesla, mas também lá o SpaceX, né, com seus foguetes, né? E agora enfrenta um problema muito terreno, né, uma guerra comercial, né? Bom, então vamos ver como é que vai ficar essa aposta aí nesse mercado volátil. Como eu disse, já vem vindo o carro movido a hidrogênio aí, hein? E, bom, e aí nós temos esse CEO, né, que já foi um adolescente cheio de cafeína, né? Bom, vamos ver como é que vai ficar essa história. Acho que não vou prolongar o vídeo. Eu ia falar sobre o CHIPS Act, né? Que o Donald Trump defendeu aí, né? A revogação do CHIPS Act, que era uma lei lá, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Estamos com 34 minutos, canal Luz no Fim do Túnel. Abordamos vários assuntos importantes da geopolítica. Se você gostou do nosso conteúdo, dá um like no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal. Se não estiver, já segue. Não deixe o YouTube desseguir você. Siga e convide alguém para seguir o nosso canal. Compartilhe, né? Traga um seguidor para o Luz no Fim do Túnel. Canal de livre expressão e comunicação, também em Portugal, em Moçambique, também no Nordeste brasileiro. Temos seguidores aí, com seus comentários são preciosos, pessoal. Eu espero por isso, hein? Muito obrigado a todos, vamos ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.